Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. Então, o que vamos estudar na aula de hoje? Então, vem comigo. Na nossa aula de hoje, vamos estudar a organização do sistema nervoso, parte 2. Estamos na nossa 7ª semana do PET 3. Na aula de hoje, nós iremos justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras sensoriais do corpo com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Relembrando as funções do sistema nervoso da nossa aula passada. Integração do organismo com o ambiente, porque o sistema nervoso vai fazer você perceber com seus órgãos do sentido o ambiente, através da visão, do tato, do paladar, da audição. Percepção em resposta aos estímulos internos do ambiente em que nos rodeia. Se você viver numa situação de perigo, se você vai correr ou se você vai ter medo, é o sistema nervoso que vai coordenar essas respostas. Comando e controle das atividades do organismo. Então, ele vai controlar várias atividades do organismo, como o batimento cardíaco, a nossa respiração, os movimentos peristálticos e etc. Organização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai ser subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula espinhal. No sistema nervoso periférico, vamos estudar os gânglios e os nervos. Na nossa aula passada, estudamos sobre o encéfalo e na aula de hoje, vamos estudar sobre a medula espinhal, os gânglios e nervos. Então, relembrando, o nosso sistema nervoso central, ele vai ser formado pelo encéfalo, e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico vai ser formado pelos nervos, que é essa estrutura em azul, os nervos, e os gânglios, que são células em formato de esferas. Muito bem. Então, primeiro vamos estudar sobre a medula espinhal. A medula espinhal é um órgão em formato cilíndrico localizado no interior da coluna vertebral. Então, o que vem a ser a coluna vertebral? Aqui eu tenho um modelo da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é formada de ossos que nós chamamos de vértebras. Olha como que são as vértebras no lado dorsal. As vértebras, entre o encontro de uma vértebra e outra, nós temos o tecido cartilaginoso e dentro da nossa coluna vertebral, nós vamos encontrar a nossa medula espinhal. Nós podemos observar a nossa medula espinhal em amarelo. Ok? Ela passa no interior da nossa coluna vertebral. O que é importante na medula espinhal? Ela é importante porque ela leva as informações
do encéfalo para as diversas partes do corpo e também na direção contrária. Ela leva do corpo em direção ao encéfalo. Então, ela vai levar do encéfalo em direção às partes do corpo e das partes do corpo em direção ao encéfalo. Ela ainda é responsável pela movimentação do nosso corpo. A medula espinhal também está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza pela resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, como tirar a mão ao encostar numa chapa quente. Então, se a gente vamos imaginar que esse balcão aqui é uma chapa quente. Se você encostar, rapidamente você retira a mão. Esse seu retirar a mão é um ato quase que involuntário e ele é responsável pelo comando da medula espinhal. Nesses reflexos, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente. Então, a medula espinhal ela pode atuar de maneira independente do encéfalo. Aqui eu tenho mais uma imagem da medula espinhal. Então, eu tenho aqui, ó, as vértebras. Todas essas estruturas são as vértebras. O disco intervertebral é formado de cartilagem. E essa estrutura aqui, de amarelo, é o que a gente vai chamar de medula espinhal ou espinal. Pessoal, são sinônimos medula espinhal e espinal. Sendo que o termo espinhal, ele é mais antigo. Então, se você pegar um livro de anatomia mais recente, pode ser que tenha a palavra espinal, mas os dois termos são corretos. Se nós formos cortar a medula, né, a gente vai observar essa estrutura. Ou seja, essa imagem aqui é a mesma coisa desse modelo. E essa estrutura é o que você observa quando você vira a imagem, o modelo nessa posição e observa dentro dessa estrutura amarela que é a medula espinhal. Mas não vamos confundir medula óssea com medula espinhal. Professor, então quais são as diferenças? A medula óssea nós vamos encontrar dentro dos ossos longos, como por exemplo o fêmur. Professor, onde que eu tenho fêmur? Fêmur é o seu maior osso longo da sua perna. Então, esse osso é o fêmur. Dentro do fêmur, nós temos uma estrutura chamada medula óssea e a sua função é a produção de células sanguíneas, como a gente pode observar nessa imagem. Então, nós vamos ter as células vermelhas, né, que são as hemácias, nós aprendemos na aula de tecido sanguíneo, e as células brancas, que são os leucócitos. Só que quando a gente for estudar em detalhes, a gente vê que existem vários tipos de leucócitos. Então, os diferentes tipos de leucócitos, né, que são as células brancas, são, por exemplo, os eosinófilos, o basófilo, o neutrófilo, o monócito, os linfócitos T e B, ok? Então, resumidamente, medula óssea está presente nos ossos longos e vai produzir células sanguíneas. Medula espinhal, ela vai estar dentro da coluna vertebral e ela faz parte do sistema nervoso central. Mais uma imagem da medula espinhal. Aqui nós vamos ver, né? O sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. E aqui as partes da medula quando a gente vê
nessa posição aqui, ó. Então, quando eu vejo a medula nessa posição, o que eu vou observar? Eu vou observar um canal central, essa região em formato de H, a gente vai falar que é a substância cinzenta, e a região de fora é chamada de substância branca. Essas são as partes da medula espinhal. Agora nós vamos estudar um pouco do sistema nervoso periférico. Ele é subdividido em nervos e gânglios. Sistema nervoso. Então, o que são os nervos? Os nervos são feixes de fibras nervosas, axônios, que são envolvidos por uma capa de tecido conjuntivo. Então, onde que a gente pode observar os nervos? Aqui, ó, eles são essas estruturas em azul que vão sair da coluna vertebral. Então, se a gente for observar nesse modelo, dá para a gente ver os nervos? Dá sim. Observe essa parte que sai da medula espinhal, essa projeção da medula espinhal que vai se direcionar para o corpo, nós vamos chamar de nervos. Os gânglios, por sua vez, são acúmulos de neurônios que geralmente formam estruturas esféricas e estão localizadas fora do sistema nervoso central. Então, esses neurônios que vão estar em formato esférico, né? Ou seja, aqui eu estou representando como círculo, tá? A gente vai observar os gânglios. Então, os gânglios, ele vai ter toda a célula nervosa. Já os nervos vai ter uma parte que a gente chama de axônio. Então, vamos estudar um pouco mais sobre os nervos? Os nervos são estruturas formadas por feixes de fibras nervosas, que fazem parte do sistema nervoso periférico e atuam garantindo a comunicação entre diferentes partes do corpo e o sistema nervoso central. Os nervos que se projetam da medula espinhal são chamados de nervos espinhais. Então, os nervos que a gente observa neste modelo, que são projeções da medula espinhal, eles são chamados de nervos espinhais. Enquanto os nervos que partem do encéfalo são chamados nervos cranianos. Então, na nossa região do crânio, vai ter também projeções de nervos que são os nervos cranianos. Lesões nos nervos podem ser responsáveis por perdas de movimentos e alterações na sensibilidade. Então, se a pessoa tem uma lesão no nervo, né, ou ela pode passar a sentir dores, ou ela pode perder a sensibilidade, né? Ela passa a não sentir tão bem o toque. Nervos. O papel dos nervos é levar informações. E quando esses nervos são lesionados, as informações deixam de ser passadas para os centros nervosos e outras partes do corpo. As lesões nessas estruturas podem ser responsáveis, por exemplo, por perda de sensibilidade. O que significa a perda de sensibilidade? Significa que eu passo a não sentir bem o toque. Sensações de formigamento.
né? A sensação de formigamento, ela pode acontecer por uma lesão no nervo. Atrofia muscular, ou seja, seu músculo, ao invés de se desenvolver, ele passa a encolher, entre aspas. Perda de força, fraqueza na região acometida. Atividades do PET 3, na nossa semana 3. Leia o texto a seguir. Prevenção de acidentes. O uso de capacete em diversas atividades é fundamental para proteger o encéfalo. Esse equipamento é muito importante em atividades como andar de motocicleta, bicicleta, skate ou patins. Muitos profissionais, como engenheiros ou operários, também devem usar capacete quando trabalham em obras, como, por exemplo, na construção civil. Responda. Qual a importância do uso de capacetes em atividades de risco? A importância do uso do capacete é na proteção do encéfalo. Em quais atividades o uso do capacete se faz necessário? Em atividades esportivas, como, por exemplo, andar de bicicleta, andar de skate. Então, primeiro, atividades esportivas. E também alguns trabalhos, como, por exemplo, quem trabalha na construção civil. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre sistema nervoso. No tema sistema nervoso central, aprendemos sobre a medula espinhal. E dentro do tema sistema nervoso periférico, aprendemos sobre gânglios e nervos. Estas são as referências do nosso trabalho. E façam os seus exercícios. Se tiverem dúvidas, manda pra gente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.